sinto honrado de poder servir aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar para os irmãos o texto que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 5. A partir do versículo 1, alguns versículos, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em poucas palavras, irmãos, acerca dessa parte do livro de Apocalipse, que precede, melhor dizendo, é posterior às cartas enviadas às igrejas, e o estudante das Escrituras e a nossa escatologia vai entender que aquelas 7 cartas são um apanhado da história da igreja, e aí cada um fica no seu entendimento acerca de que forma essa história é mostrada ali. Se algum dos irmãos a entendem por ser cronológica, entendem por ser cada igreja uma fase da história da igreja, então períodos em que a igreja passa. Outros do seu entendimento que entendam que as 7 cartas não têm intuito cronológico de dizer qual é a história cronológica da igreja, mas que aquelas 7 igrejas tipificam na sua totalidade a igreja como um todo, em toda a sua história. E eu particularmente abraço mais essa ideia de que, por ser o número 7 e ser o número que se entende na gematria bíblica, que é o número da perfeição, da totalidade das coisas, eu entendo que ali se encontram o que seria igreja nas suas 7 cartas. Após a manifestação do apóstolo João, enviando essa carta em nome de Jesus às igrejas, a partir do capítulo 4 nós começamos a ver um acontecimento não ocorrendo nessa existência, é um acontecimento ocorrendo no mundo espiritual, porque a partir do capítulo 4 é notório no primeiro versículo do capítulo, quando Deus dá ordem a João: sobe cá. Ele é retirado do mundo terreno, ele é levado ao mundo espiritual, não por um arrebatamento físico. O próprio João não sabe se foi espiritualmente ou fisicamente que ele foi tirado da terra. Então ele é levado ao mundo espiritual, e na habitação de Deus ele passa a ver a história do mundo da perspectiva divina, do céu. Quando isso acontece, irmãos, quando você passa a ver as coisas da perspectiva divina,
não tem meio, não tem fim, não tem começo, porque Deus habita na eternidade. Então o livro do Apocalipse começa a se tornar de difícil interpretação, porque a partir do capítulo 4 a ótica é celeste. E no ambiente celestial, no ambiente eterno, irmãos, não há preocupação com hora, com início de culto e fim de culto. Então, às vezes, nós verificamos coisas que estão acontecendo, mas que remontam ao início de todas as coisas, e coisas que vão remontar ao fim de todas as coisas. No capítulo 5, João ele tem uma visão extraordinária. Ele passa a ver um trono, uma dominação, um poder atuante. O Deus que nós servimos, irmãos, ele domina sobre tudo. O nosso Deus domina sobre este ministério. O ministério da Assembleia de Deus de Engenho de Dentro, embora seja formado por homens, porém, quem governa é o Espírito de Deus. Aleluia. Por ser governado pelo Espírito de Deus, por ter domínio sobre ele, o Espírito de Deus, é que eu, como obreiro do Senhor, me ponho à disposição desse ministério e o obedeço incondicionalmente, porque eu creio e entendo que há domínio de Deus sobre a igreja. Se eu não entender assim, eu sou um dos mais tristes obreiros que existe. Porém eu entendo, eu compreendo, eu creio, eu guardo no meu coração que há um trono e que há 24 anciãos. Não é à toa que é dado o nome de ancião a esses homens. Estão ao redor daquele trono e o servem de dia e de noite. E em determinadas ocasiões da sua adoração, aqueles homens tiram a sua coroa e a depositam aos pés daquele que está assentado sobre o trono. Nós, como anciãos da igreja, rodeando o trono de domínio e de poder desse ministério, rodeando aquele que controla, porque nós temos que estar próximos a Deus. Se tem obreiro afastado de Deus, isso é um risco terrível para a igreja. Trono de Deus, os anciãos estão ao redor do trono de Deus. Quando João vê esse trono e vê nesse trono diante dele um livro, interessante que o livro está escrito por dentro e por fora. A igreja tem dois âmbitos que tem que ser considerados. A igreja tem o livro de Deus, tem aquilo que está escrito por dentro. São coisas de Deus, são mistérios de Deus. E tem coisas que estão escritas por fora, que tem que estar à vista. Paulo anuncia à igreja que o homem de Deus é uma carta lida. Ele não pode ser uma carta oculta. Há coisas na vida do obreiro que tem que ser claras, transparentes. Um obreiro não vive em certas ocasiões da sua vida no oculto. O obreiro tem que ser um homem transparente. Não pode ter mancha na sua vida, porque ele é aquele que traz luz. E se tiver opacidade na sua vida, vai ser complicado para o obreiro. E ele começa a ver o livro, e é determinado que o livro não podia ser aberto, nem lido por ninguém. João chorava, porque percebeu, na ótica celestial, isso ele está vendo do céu para a terra. Entre nós, irmãos, há dignidade. Entre nós aqui há respeito. Entre nós aqui, eu tenho, pela ordenança bíblica, que considerar cada um dos meus irmãos que estão ao meu redor aqui maior do que eu. É uma ordenança bíblica isso. Eu tenho que considerar vocês como maiores, melhores do que eu. Porém, na ótica celestial, quando Deus olha do céu para a humanidade, não vê dignidade no homem. Não vê nada em absoluto que dê ao homem privilégios, que dê ao homem permissão de se chegar a Deus. Não há. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Quando João chorava, é anunciado pelo ancião que havia um digno
de abrir o livro. Glória a Deus. Esse dia de abrir o livro é mencionado o seu nome e é dado os seus títulos. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando você lê isso, irmão, você vai entender que no tocante à salvação humana, não há ser humano algum com mérito suficiente para se chegar a Deus, senão pela atuação daquele que tem poder para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nesta tarde, meus queridos irmãos, entendamos que a nossa pregação tem que anunciar a incapacidade do homem de se salvar, senão pela graça que há em Cristo Jesus. Não baseie o seu julgamento obreiro, dirigente de congregação, na visão humana do homem, porque ela é corrupta, ela é distorcida, e você fará mau julgamento se julgar assim. Julgue mediante a reta justiça. Pregue a palavra. Irmão, não importa quem entra na igreja, homem bem vestido com o anel no dedo e com curso teológico, não se iluda com isso. Não se iluda pela a facilidade de falar e de pregar. E eu estou falando, eu estou pregando aqui, me conheço, sei quem eu sou, e lutei para ser o que eu sou hoje, mas mesmo assim, os irmãos não podem olhar para mim por aquilo que Deus me deu capacidade para ser. Você tem que olhar para o homem segundo a reta justiça de Deus. Nisso, como eu tinha falado em outra reunião, que a moral do obreiro, o ministro de Cristo, o bom obreiro, não é o obreiro que sabe falar e pregar bem. O bom obreiro é aquele que anda na justiça de Deus. Então você tem aquele homem simples, sem capacitação intelectual, sem capacitação até verbal, ele até erra na conjugação verbal, porém é homem santo, é homem de Deus, e você vai usar ele, e o Espírito se agradará desse homem, e os milagres de Deus que estamos pregando aqui com toda a veemência, que Deus ainda faz milagres no meio do seu povo, fará milagres no meio de nós. O livro está na mão de quem é direito. O nosso Senhor Jesus Cristo tem o controle da igreja, ele domina, foi dado a ele por merecimento da sua deidade e também por merecimento do que ele fez. Esse aqui é o negócio, esse é forte demais. Ele já o merecia ter na mão esse livro porque ele é participante da divindade, mas além disso foi provado como homem, se humilhou até a morte, e morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Não tem como a gente escapar de Jesus, irmãos. Ele é o que é porque é Deus, estava antes da fundação do mundo com o Pai, e ele é o que é porque morreu na cruz do Calvário, entregou sua vida, perguntou para Deus, passa de mim esse cálice, não a respeito da morte nem do sofrimento, mas sim da separação que ele ia ter com o Pai. Porque você vai ver Jesus bradando num surto, irmão. Não se assuste que eu estou falando, não. Ele é homem, ele está surtando na cruz, e ele grita: por que tu me desamparaste? Porque foi forte e terrível o negócio. Porém Deus lhe deu a honra, o nome dele está acima de todo nome, e o ministério da Assembleia de Deus em dentro tem um nome sobre esse ministério. O nome é Jesus Cristo. E é nesse nome que eu exalto a Deus e abençoo a cada irmão que está aqui, um pouquinho de autoridade espiritual que eu possa ter, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, irmãos, porque você foi achado digno de estar nesse ministério. Amém, meus amados irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Livre estou.